Bom dia, amigos, queridos irmãos, que a paz e a alegria seja constante em nossa vida. Nessa manhã de luz, alimentando o nosso pensamento de esperança, rogamos aos nossos amigos espirituais, benfeitores queridos, que possam nos envolver nas suas vibrações, trazendo-nos a sustentação necessária para que possamos compreender as nossas dores, nossas lutas com alegria. E hoje nós vamos encerrar o capítulo que estamos lendo, que é um capítulo tão curto, mas da mais alta importância para todos nós. Então, nós vamos, nesta manhã, pedir a Jesus que todos estejamos em vibrações de paz, de muita alegria em nosso coração. O divórcio. O divórcio é a lei humana que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens hão feito e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Se fosse contrário a esta lei, a própria Igreja seria obrigada a considerar prevaricadores aqueles de seus chefes que, por autoridade própria, em nome da religião, hão imposto o divórcio em mais de uma ocasião. Dupla seria aí a prevaricação, porque nesses casos o divórcio há objetivado unicamente interesses materiais e não a satisfação da lei de amor. Mas nem mesmo Jesus consagrou a insolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele: foi por causa da dureza de vossos corações que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres? Isso significa que já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Acrescenta, porém, no princípio não foi assim. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervestidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e viviam segundo a lei de Deus, as uniões derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição, nenhum ensejo davam ao repúdio. Vai mais longe, especifica o caso em que pode dar-se o repúdio, o do adultério. Ora, não existe adultério onde reina sincera afeição recíproca. É verdade que ele proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, mas cumpre-se tenham em vista os costumes e o caráter dos homens daquela época. A lei mosaica, nesse caso, prescrevia lapidação. Querendo abolir um uso bárbaro, precisou de uma penalidade que o substituísse, e a encontrou no opróbrio que adviria da proibição de um segundo casamento. Era, de certo modo, uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, tinha de passar pela prova do tempo. Nós vamos convidar a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, pedindo ao Mestre que nos ampare, que nos fortaleça, que traga para todos nós a compreensão maior de que nós precisamos para sentir e refletir no que esse item do Evangelho está nos convidando para não tornar isso uma forma vulgarizada. E assim, pedimos a Deus, nosso Pai, que nos fortaleça, que amplie o nosso olhar, que nos sustente nas horas difíceis de nossas decisões e que o amparo divino seja constante em nossa vida, como também deve ser constante, Senhor, o meu desejo de estar com o Senhor. Que a sua paz, seu amor, estimule-nos hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja. Queridos amigos, nós sabemos que o divórcio é uma lei humana
e que tem por objetivo, né, separar legalmente o que já de fato já está separado. Porque quem está com pensamentos contrários ao crescimento espiritual dentro de um relacionamento é quem não está mais vivendo adequadamente e que poderá ocorrer situações mais graves no campo dos sentimentos, é melhor então que separe. O divórcio não é contrário à lei de Deus, pois que nós sabemos que aquilo que Deus uniu, o homem não separa, que são os compromissos efetivos que antecederam a nossa reencarnação. Por isso, nós, quando temos uma união que é uma união de respeito, de amor, de condições de crescimento, em que nós vamos nos ajustando junto ao pensamento e ao sentimento daquele que relaciona conosco, com o tempo nós passamos a nos ajustarmos de acordo com aquilo que convém e compete a cada um se perceber, porque quando eu cobro o outro, eu nunca vou me sentir verdadeiramente à vontade para fazer qualquer situação, porque nós temos o hábito de achar que só nós estamos certos. E com o tempo depois nós podemos perceber, ou por imaturidade, ou por outras situações qualquer, que nós podemos perceber o quanto nós enganamos. E isso muitas vezes é fruto de nossas ilusões, é fruto ainda do nosso egoísmo, do nosso orgulho. E hoje, então, o Evangelho vem nos mostrar, não que ele nos dê uma liberdade total para isso, mas ele vem nos mostrar a responsabilidade que compete a cada um de nós procurarmos entender o que a lei de Deus convida a cada um de nós a vivenciar. Nós sabemos que muitas vezes aquelas palavras do Cristo precisam ser compreendidas. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 876, ele nos mostra, a parte, o direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça segundo a lei natural? O Cristo vos disse, querer para os outros aquilo que querereis para vós mesmos. Isso é extremamente importante. Muitos divórcios acontecem por imprudência, por não termos o desejo de nos ajustarmos, de querer que o outro faça o que eu quero, são os nossos caprichos gerados por nossas vaidades. E aqui ele fala para nós, Deus colocou no coração do homem a regra de toda a justiça verdadeira, no desejo que cada um tem de ver seus direitos respeitados, desejar ao outro tudo aquilo que eu gostaria de receber. Então, o critério da verdadeira justiça é, de fato, querer para os outros o que se quer para si mesmo, e não querer para si o que se quer para o outro, que não é exatamente a mesma coisa, como não é natural que se queira o próprio mal ao tomar o desejo pessoal como padrão, o ponto de partida. Tenha certeza de que somente o bem será desejado ao próximo. Desde sempre, em todas as crenças, o homem sempre procurou fazer prevalecer o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está no fato de ter tomado o direito pessoal como base do direito ao próximo. Então, essa é uma das questões que nós precisamos entender e que vai nos mostrar a necessidade de sentirmos a oportunidade que Deus está nos dando de reencontrar com determinados espíritos que fazem parte das nossas lutas regenerativas. A união nossa, o casamento, ele ainda é provacional, mas nós sabemos que o divórcio nos possibilita o ter um suspiro maior para não contrairmos situações mais graves. E aqui nós estamos vendo, quando ele fala da lei de Moisés, o Evangelho, ele está nos mostrando que naquela época o homem tinha mais dureza no coração, né?
Foi por causa da da dureza de vossos corações que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. E se a gente analisar bastante, nós vamos ver que até hoje há um certo estado de ignorância, né, de repúdio, e que nós precisamos entender que isso não está ligado só ao adultério. Esse adultério a qual estamos falando de um adultério que desonra a moral do outro, né? Então, nós precisamos compreender que todas as nossas oportunidades que Deus tem nos dado para que a gente possa ampliar este olhar nosso em relação ao que seja verdadeiramente o divórcio, porque nós podemos divorciar sem nos tornarmos inimigos, né? Então, cada um tem que analisar o seu coração. E quando Jesus fala dessa questão, pela dureza de vossos corações, vos deixou de esse escrito, esse mandamento, nós vamos ver que o mestre ele explica, né, aquilo que Moisés não conseguiu explicar, que a instituição não procedia da esfera da influenciação divina, mas sim da dureza dos nossos corações. Enquanto nós tivermos essa rigidez, nós não vamos entender que o divórcio é uma providência oriunda da maldade, a fim de que a maldade não destrua tudo aquilo que nós temos construído. E por melhor que seja, às vezes separar, nós nos tornamos amigos, ou a maturidade chega e nós temos outros olhos de ver. Então, o casal que procura semelhante recurso, que é o divórcio, não faz para adiar o resgate de um débito, agravando o esforço do pagamento pelas suas noções de irresponsabilidade. É preciso que a gente possa ver hoje que nós não devemos fugir dos compromissos atuais e deixar para amanhã. Mas, no entanto, nós encontramos o marido grosseiro, a esposa ignorante, que são também campos de trabalho que nós temos que ceifar. E além dos laços poderosos que nós, do pretérito, que a união conjugal traz para todos nós. Um marido grosseiro e uma esposa ignorante, muitas vezes, tem sido a válvula de escape para a nossa experiência, que poderia reconsiderar isso. Nós temos entregado muitas vezes as ideias viciosas, mas nós precisamos buscar que essa medida de dureza de coração do nosso ser não pode mais, nós não podemos caminhar desse jeito, porque nós vamos, cada dia, aumentando os efeitos perniciosos dos nossos atos. Então, é preciso saber que nós que estamos caminhando, nós precisamos sair da animalidade para a espiritualidade. E hoje nós vemos muitos casamentos que estão no poste ainda da animalidade, dos prazeres sexuais apenas, onde nós precisamos nós precisamos analisar e refletir de que forma eu tenho espiritualizado a minha vida, de que forma eu tenho colaborado para auxiliar este irmão. Então, muitas vezes, quando nós passamos a refletir nas lições de Jesus, nós saímos dessa preocupação grosseira para entender que muitas vezes nossas uniões foram justamente em fonte do prazer, em busca daquilo que me traria satisfação física. Então, nós sabemos que isso não constitui para nós esse verdadeiro laço que o divórcio que pode nos propiciar. Amanhã eu falei, se eu tivesse tido um pouco de paciência, talvez eu pudesse ter um olhar diferente para a situação. Então, nós hoje percebemos que o divórcio passa a ser um recurso em que muitos lançam mão para se livrar de compromissos que nós não conseguimos livrar. Então, é preciso que a gente pergunte, né? Que cada um pergunte para si se isso
é uma necessidade, ou é uma fragilidade, ou é uma questão que muitas vezes eu não me adaptei, ou que nós podemos perceber que tudo aquilo que não funciona corretamente, e se nós não temos coragem ou força para consertar o que não conseguimos fazer, nós vamos ver que o divórcio é uma medida humana, que nós vamos lançar mão. Mas nós não devemos considerar que isso seja uma questão que o Espiritismo se aprova, nós, os espíritos, precisamos saber respeitar. Então, a necessidade do outro, porque o Espiritismo não aprova e nem desaprova. Ele nos dá a condição para que a gente fique numa situação que seja de acordo com a nossa consciência, porque todos os atos nós responderemos por isso. Então, a nossa origem é uma origem que está ligado ao ser divino que somos. E não somos uma faixa de população diferente. Nós precisamos entender que nós estamos reencarnados e encontramos aqueles espíritos que vão nos auxiliar a crescer. Então, é muito importante que a gente possa entender que cada dia nós temos que vencer as nossas lutas, especialmente as nossas uniões. Então, o mundo hoje caminha para as facilidades. E nem sempre essas facilidades são situações que nós estamos nos tornando seres mais felizes. Então, nós precisamos compreender que muitas vezes eu não posso perturbar o meu coração por situações tão pequenas, porque aquilo que Deus juntou, uniu, nós não podemos separar. Agora, o dever que nós temos um para com o outro deve ser um dever que vai tocar a minha consciência. O dever, ele é o laureal da razão. Quem não pensa e não reflete, separa só por separar. Mas eu pergunto para vocês, eu posso separar, mas eu não separo, queria muito deixar isso bem claro. Eu não separo um pai de um filho. O divórcio é entre eu e o meu esposo, e não entre os filhos, porque essa é uma situação que os filhos não podem sentir-se nesse momento prejudicados com aquilo que nós sabemos que é importante para ele, que são os relacionamentos. O relacionamento espiritual é o relacionamento de grande valor para um filho. Então, muitas vezes, aquilo que não é para mim, bom para mim, ele não representa isso para o meu filho. Porque muitos casais, temos visto, eles separam pelo divórcio, e muitas vezes há uniões em que, infelizmente, a gente está vendo isso, para depois ver que não dá certo, para depois receber uma manutenção para o filho, ou uma pensão. Então, amigos, pensemos bastante. Vamos mais longe. É preciso, como diz o Evangelho, vai mais longe e se especifica o caso em que pode dar-se o repúdio, o de adultério. Ora, não existe adultério onde não reina sincera afeição recíproca. E a verdade é que ele proíbe ao homem desposar outra mulher repudiada, mas cumpre se tem em vista os costumes e o caráter dos homens daquela época. Por que eu estou repetindo isso? Porque muitas vezes já escutei das pessoas dizendo assim, já separei, já casei outra vez, mas o problema é o mesmo, as questões, as dificuldades só mudam de nome e de endereço. É porque nós não tivemos ainda coragem de olhar para dentro de nós. Porque quando nós entramos no adultério, nós sabemos que estamos dentro de uma situação que me compromete, diferente do divórcio, porque o divórcio é uma lei civil que substitui uma outra lei. Mas nós precisamos, muitas vezes, passar pela prova do tempo
para que a gente possa realmente ter decisões corretas, especialmente visando o bem-estar dos nossos filhos. Nós pedimos a Jesus que nos sustente em pensamentos, em verdade, para que as nossas decisões sejam as mais corretas possíveis. E que nesta manhã, no passe, eu possa rever os meus pensamentos e receber as bênçãos divinas que me auxiliam nas minhas decisões e me auxiliam na tomada de consciência de cada um de nós. Fluidifica as nossas águas, Senhor, e que a bondade excelsa do seu amor nos ampare, fortalecendo os nossos lares. Que a paz e a esperança sejam constantes em nossa vida. Jesus, que o seu amor se estenda para todos aqueles que sofrem e que recebam amigos nos seus corações, no seu lar, na sua família, as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, amigos.